Bom dia, muito bom estar aqui mais uma vez falando sobre adoração. E a adoração é um tópico que pode ficar meio redundante, a gente fale algumas coisas que já foram faladas aqui, mas é sempre bom a gente relembrar, né? A gente está constantemente fazendo coisas que para algumas pessoas podem parecer repetidas, mas nós precisamos constantemente estar lembrando do que Deus quer de nós em várias situações da nossa vida. Esse texto de João, que o Breno acabou de ler, ele tem várias camadas que a gente pode tratar e falar, questão de várias coisas, né? Povos inimigos ali chegando a uma reconciliação, questão do lugar de adoração, mas eu queria focar sobre essa adoração e principalmente essa parte espiritual que Jesus está falando. Nós sabemos que, como cristãos, aqueles que decidiram seguir a Cristo e fazer a vontade dele, nós somos chamados para ser sal, luz, e as nossas obras, as pessoas precisam ver elas, mas o objetivo dessa visibilidade é que as pessoas glorifiquem a Deus. E isso também inclui a nossa adoração. A nossa adoração, ela é vista pelas pessoas, mas tem o mesmo objetivo igual ao das obras, para que as pessoas glorifiquem a Deus, para que as pessoas queiram conhecer a Deus e queiram também se tornar adoradores. E falando um pouco do tema dessa manhã, que a nossa adoração, né, a adoração que impacta o mundo, eu não sei vocês, mas quando eu ouço essa palavra impactar, eu penso em alguma coisa que é chocante, chamativa ou grandiosa. Para mim, quando eu ouço essa palavra, né, algo precisa impactar. Mas quando a gente está falando da adoração que impacta, na verdade é algo que leve as pessoas verdadeiramente para Cristo. Então, é uma adoração que influencia as pessoas. E essa palavra, ela é bem conhecida hoje em dia, influenciar. Nós temos pessoas que dizem que têm essa profissão, pessoas que são influenciadoras, que o objetivo delas é que você compre alguma coisa que ela está oferecendo, ou pense da maneira que ela pensa, ou vá para algum lugar. Isso pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal, nós sabemos disso. Só que nós queremos, quando a gente pensa em influenciar como cristãos, trazer as pessoas para Cristo, que conheçam Cristo, que elas queiram seguir. E parte dessa nossa vida, né, em Cristo também é a adoração. Só que nós não podemos esquecer do objetivo. A adoração é única e exclusivamente para a glória e honra de Deus, para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas queiram, né, saber sobre esse Deus, adorá-lo também. E para que a adoração tenha esse objetivo, a gente precisa entender melhor mais sobre o que ela é e o que Deus espera de nós nesses momentos que nós temos de adoração. A adoração é uma expressão de respeito, veneração, homenagem. Então, quando nós estamos adorando a Deus, é necessário que a gente, né, tenha esses elementos, a gente pense sobre essas características da adoração. Hebreus 12, 28 e 29, se você quiser acompanhar a leitura. Hebreus 12, 28 e 29. Não sei se vai colocar aí. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim, ó: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Algumas versões não vai usar a palavra adorar exatamente, mas eu queria deixar essa passagem de Hebreus para
mostrar alguns elementos que nós vemos aqui. Nós vemos a gratidão, nós vemos de modo aceitável, ou seja, Deus pode receber adoração que talvez não seja aceitável. Podemos adorar de modo que não seja aceitável. Então precisa ser aceitável e com reverência e temor. João 4:24, no que o Breno acabou de ler, o último versículo desse trecho que ele leu, diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração precisa ser algo espiritual e verdadeiro. São elementos, né, interessantes quando você começa a pensar um pouco mais sobre a adoração. Embora a gente possa associar a adoração a atitudes físicas, atos de adoração, ela é algo espiritual. É a comunhão do Espírito com o Espírito divino. Atos físicos, eles acompanham essa adoração espiritual, mas eles são o que são, acompanhamentos. E quando a gente pensa em atos físicos, né, de adoração, é só a gente voltar um pouco, a gente pensar, beleza, a gente está louvando, tendo a ceia, ofertando vários, né, tipos e atos de adoração, mas é só a gente voltar um pouco para ver o que veio antes desse ato, para a gente entender um pouco esse elemento espiritual da adoração. Então, por exemplo, quando a gente vê lá em 1 Coríntios 11:28, lá diz que cada um tem que se examinar para tomar a ceia. Então a gente vê que antes do ato físico de tomar a ceia, comer do pão, tomar do suco, nós temos o quê? Vem um ato espiritual de discernimento, de gratidão pelo sangue, né, derramado por Cristo, de lembrar do que Cristo fez. Então, o ato espiritual ele vem antes do ato físico. Quando nós ofertamos, o que nós vemos pela palavra que nós devemos fazer? Temos que ter alegria, temos que ter espontaneidade, sem tristeza, generosidade. Então, são atos espirituais que vêm antes do ato físico de ir lá e depositar. E, claro, o louvor. Quando estamos louvando a Deus, o ato de louvar, o ato físico, pode ser feito como só um ato físico de cantar. A gente pode simplesmente cantar, se a gente não tiver, né, esse discernimento espiritual. Ou, né, louvar pode ser o resultado de uma veneração por Deus, né, de tudo aquilo que Ele tem feito, de uma apreciação, uma maneira que a gente tem de, no momento do louvor, dizer que nós pertencemos a Ele, que nós amamos a Deus. Então, o louvor vai além do cantar. E a essência da adoração é isso. É intangível, ela é invisível. É um sentimento, uma emoção, um pensamento em reverência, apreciação. Está na mente de quem está adorando. Então, quando cantamos, por exemplo, "Quão grande és tu", deve vir a nossa mente, já tem que estar adorando a Deus, reconhecendo a sua grandeza, tudo que Ele é, tudo que Ele fez, quem Ele é. Então, é muito mais do que só um ato físico, a adoração. E eu falei sobre o louvor, por último, dando alguns exemplos de adoração, porque, infelizmente, a gente pode cair nessa cilada, que é adorar, mas não está adorar, mas está longe de Deus. Infelizmente, isso pode acontecer. E a gente precisa estar vigilante, porque isso, às vezes, afeta, né, nosso relacionamento com Deus. E é muito importante. E um questionamento que nós precisamos estar sempre fazendo, que é central, o centro da adoração, é: onde está o nosso coração? Para qualquer coisa. Estou falando aqui do louvor, mas qualquer adoração que nós formos fazer a Deus, essa pergunta deve ser o centro
onde está o meu coração quando eu adoro a Deus? Efésios 5,19 é uma passagem que fala sobre um pouco do louvor, né, bastante conhecida, se você quiser abrir em Efésios 5,19. Efésios 5,19. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Eu queria destacar esse último trecho desse versículo, cantando e louvando ao Senhor de coração. Então, o coração ele é muito importante em relação ao adorador. Ele é essencial para nós como adoradores e aqueles que estão buscando ser verdadeiros adoradores. Mateus 15, do 8 ao 9, aqui nessa passagem Jesus está confrontando alguns fariseus e mestres da lei, e quando ele está fazendo isso, ele faz referência lá no profeta Isaías, né, vários anos atrás, que já estava acontecendo esse problema de darem honras a Deus, mas o coração deles estarem longe. Então, e Jesus está falando com eles novamente e continua com o mesmo problema. Mateus 15, 8 a 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. As pessoas, nós podemos dar honras a Deus, mas Deus sabe que o nosso coração pode estar longe dele. E é isso que eu quis trazer quando falando, para a gente fazer essa pergunta, né? Onde está o nosso coração? O coração de adoração, portanto, está no coração do adorador. Então, para a gente saber como está a nossa adoração, a gente precisa olhar para o nosso coração. A nossa adoração espiritual, ela é íntima, individual. Ela é visível a Deus e conhecida por quem está adorando. Mas as pessoas não vão ver essa parte espiritual da adoração. As pessoas vão ver os atos físicos que vêm acompanhado. E eles têm essa importância, para que as pessoas vejam. E aí a gente chega numa terceira parte da adoração. A adoração que é espiritual, vem acompanhado de atos físicos, então será vista. E aí ela pode sim influenciar, ela pode impactar. Mas por quê? Para quê? Para que as pessoas olhem para Cristo. Para que elas também queiram ser adoradores. Esse é o único objetivo. E essa congregação tem falado bastante sobre essa questão de tudo que nós somos, tudo que temos, apontar para Cristo, evidenciar Cristo. Você acha que eu sou uma pessoa paciente, uma pessoa que não se ira tanto? É por causa de Cristo, não é porque eu da minha força eu consigo fazer isso, é por causa de Cristo. E tem se falado muito isso nas pregações, e a gente tem que fazer isso também com a nossa adoração. É isso que devemos fazer com a nossa adoração. Tudo é por Ele, para que Ele fique em evidência. E eu fiquei muito feliz na aula de hoje, que falando sobre hospitalidade, foi mencionado que às vezes a gente pode pensar, a gente tem vou receber alguém na minha casa, é meio simples onde eu estou, né? Um lugar meio simples, que isso não tem importância, né? Principalmente para Deus. Ele quer que a gente exerça a hospitalidade que nós temos. E falando desse negócio de simplicidade, sabe que eu já ouvi da Igreja de Cristo relacionada à adoração, que ela é muito simples. Já ouvi isso de pessoas que visitaram, que não tem tantas coisas assim, e ela é simples. E quando eu ouvi isso, eu falei, mas o que tem de errado nisso, né? É como se fosse ruim, uma coisa ruim,
Na verdade, eu acho que a gente está no caminho certo, porque a mensagem do Evangelho é simples. Então, não tem muito o que a gente fazer. E o importante é que a nossa adoração ela seja verdadeira, mostre Cristo para as pessoas, e se ela for simples, paciência, porque nós estamos aqui para adorar a Deus, mostrar a Deus para as pessoas, e não para impressionar. Essa é a verdade. Então, o próprio Deus, ele deixou, através da sua palavra, como ele quer ser adorado. E a gente sabe que o Deus, ele é um Deus detalhista. Quando ele quer algo, ele vai deixar os detalhes exatamente como ele quer. Foi assim com Noé na construção da arca, foi assim no tabernáculo, no templo, com as leis. Várias coisas nós vemos através da palavra que Deus ele é específico o que ele quer. Em relação à adoração, também. Então, o que resta para nós? Vamos inventar uma coisa, fazer uma coisa nova, diferente? Não. Para nós, só resta obedecer. Obedecer e procurar saber onde está o nosso coração. Para saber se realmente a nossa adoração é aquilo que Deus espera. Porque Ele já deixou determinado o que Ele quer que seja feito. Então, nós temos... o nosso papel é obedecer, fazer o que Ele deixou já orientado. Então, essa mensagem de adoração, eu queria exortar os irmãos aqui a buscar serem melhores adoradores. Deus, ele merece o nosso melhor, ele merece o nosso tudo. E que cada um aqui possa estar realmente olhando para si nos momentos de adoração e vendo, né, como que eu me sinto, como que eu estou a cada hora que tem, né, um louvor, e a ceia, a oferta, as orações, como que tem sido. Deus ele tem nos mantido muito, em muitas áreas da vida, mas eu acho que o principal é a área emocional, que nós temos, né, cada um aqui passa por momentos de dificuldades e lutas, e Deus ele tem nos mantido. E o presente que nós poderíamos, o maior presente que nós poderíamos imaginar receber, Ele nos deu. Então, por que nós não vamos adorar e procurar ser melhores adoradores? Né? Tá chegando aí os dias dos namorados, né? Então o pessoal tá esperando aí ganhar algum presente aí. Mas a gente já recebeu uma coisa muito maior, maravilhosa, qualquer coisa que a gente pode esperar receber, que é a salvação através de Jesus Cristo. Então, vamos procurar, né, em gratidão, reconhecer mesmo Deus e procurar ser melhores adoradores. E eu queria deixar uma tarefa prática para vocês, durante a semana, vocês realmente pararem uns minutos do seu dia, que eu acredito que deve ser muito corrido, vários afazeres todos temos, mas realmente parar um tempo e pensar o que Deus tem feito na sua vida, Deus tem feito pela igreja. E quando você for adorar a Deus, adicione esse sentimento de gratidão. Lembrar do que Ele tem feito. Isso daí, eu tenho certeza que você vai melhorar como adorador quando você estiver adorando Ele e começar a lembrar de tantas coisas e tantas bênçãos. Problemas temos, passamos por dificuldade, mas também já passamos por outras que Deus nos sustentou e nos ajudou. Então, lembre disso, traga esse sentimento de gratidão quando você estiver adorando a Ele. Romanos 1, capítulo 8, diz assim, Romanos 1, versículo 8, desculpa. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Que essa congregação possa ser uma congregação de fé, que impacte, né, o mundo de várias formas, inclusive através da nossa adoração. Vamos orar? Senhor Deus, na Tua presença, por intermédio do Teu Filho, Jesus Cristo, que nos deu salvação, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude
através do Teu Espírito que habita em nós e do Teu poder, que possamos melhorar como adoradores, que possamos buscar realmente essa verdadeira adoração, esse sentimento de reverência, esse sentimento íntimo de gratidão a Ti, reconhecendo o Teu nome, a Tua grandeza, em cada momento, Senhor, de adoração. Que essa adoração, Senhor, possa impactar, que ela possa influenciar as pessoas a quererem também ser adoradores, a quererem também buscar, Senhor, a Ti, e que tudo seja feito, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, para que o Senhor fique em evidência, para que as pessoas vejam a Ti e queiram seguir o Teu Filho Jesus, Senhor. Abençoe cada irmão aqui nessa semana, abençoe, Senhor, cada um aqui nas suas lutas, para que elas possam, Senhor, ser fortalecidas e adorarem a Ti, Senhor, também em meio às dificuldades. Que o Senhor nos abençoe e muito obrigado, Senhor. Só temos a agradecer a Ti por tantas bênçãos. Em nome de Jesus, amém.